Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E estamos aqui hoje para, mais uma vez, nós estarmos lendo a palavra do Senhor nosso Deus. E como sempre, né, São Gonçalo, bastante quente, Rio de Janeiro, bastante quente, mas aqui nós estamos com este propósito, que é a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas o meu propósito aqui é a leitura da palavra do Senhor, porque é na leitura que nós obtemos o conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. E é tão maravilhoso se todos os crentes, né, todos os que se diz cristão, houvesse e desse esta oportunidade, que é a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Porque, como eu sempre digo, quando você adquire um conhecimento, pode passar anos e anos e anos, ninguém tirará de você o teu conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que eu digo que a Bíblia Sagrada, ela é um livro completamente diferente. A revista, o jornal, a gente pega e já vamos lendo e finalizando a história daquilo que a gente leu. A Bíblia não. A Bíblia nós temos que pedir que o Senhor ele venha nos dar direção, que o Senhor ele venha iluminar a nossa mente, para que nós venhamos juntos compreender e entender a palavra do Senhor. E hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, e o mês está querendo já se findar, né? Mas, meus irmãos, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempozio. Hoje, quinta-feira, nós estaremos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 16, que é um comprimento, né, do capítulo 15 que nós lemos ontem, quarta-feira. E hoje este capítulo 16 tem um total de 21 versículos. Então, sem perca de tempo, vamos meditar nesta palavra. Vamos ler esta palavra que diz assim, Apocalipse 16 e verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Verso 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Verso 7. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçassem os homens com fogo. Verso 9.
e os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebrosos, e os homens mordiam a língua de dor. Verso 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. Verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca dos falsos profetas, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar, para batalhar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Verso 15. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Verso 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Verso 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Verso 21 e final. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga, da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Então foi aí esta leitura desta palavra, aonde nós estamos meditando hoje, quinta-feira, e eu tenho certeza que, como eu sempre digo, nós estaremos aprendendo um pouquinho mais, porque como a palavra do Senhor fala, né? Tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas é pedir a Deus e nós fazermos também a nossa parte, né? Aquele que estuda, aquele aluno que estuda, ele vai estudar, vai para a escola, ali tem professores, diretores, mas se ele não fizer a parte dele,
fica complicado aprender ou adquirir algum conhecimento. Mas, meus irmãos, rapidamente, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós lemos aqui agora, que vai dizer sobre as 7 taças do julgamento de Deus. Em algumas Bíblias vai estar escrito taças e em outras Bíblias vai estar escrito salvas, né? Então, nós estamos aqui diante de uma grande situação que não está longe de acontecer, né, na nossa atualidade. Perceba que a estrutura do livro de Apocalipse, João como o autor, ele utiliza em muitos capítulos figuras do Antigo Testamento. E em Apocalipse 16, que é o capítulo que nós lemos aqui agora, nós vemos aqui uma clara alusão às pragas que serão derramadas, né, que foram derramadas sobre o Egito. Isso lá no livro de Êxodos. E a sequência a gente acompanha que a primeira taça causa ferida nas pessoas. Eu quero dizer para você, meus amados, que estas taças que são derramadas são exatamente a ira de Deus para com o povo, para com aqueles que verdadeiramente eu chamo de ímpio, né? E vocês já sabem que ímpio é aquele que não acredita em Deus, ímpio é aquele que não confia em Deus, que Deus para ele não é nada, esse é o ímpio. Mas eu quero dizer a todos agora, crentes, católicos, a todos que me acompanham neste momento, será que se nós estamos preparados para esta situação que João, ele viu, ele contemplou aqui em Apocalipse 16? Nós vemos que falamos aqui das pragas, né? A primeira taça que vai causar feridas nas pessoas, assim como a gente já leu, né? Quer dizer, a gente ainda não, eu já li, né, no livro de Êxodos, que fala também a respeito destas situações lá no tempo de Moisés. Mas como o livro de Apocalipse, ele é um livro das revelações, coisas que irão ainda acontecer, eu fico pensando, né, e meditando. As taças sendo derramada, né, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, aonde causa, como diz o texto aqui, chama de má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam as suas imagens. Vem a segunda taça, a ira de Deus é derramada sobre o mar. E você vai ver que a palavra do Senhor, Apocalipse 16 e verso 3, o segundo anjo, ele derramou a sua taça no mar, que se tornou como sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Separando assim para meditar um pouquinho, deve ser triste nesta situação. Por que eu falo isso? Esses certos dias aqui no Rio de Janeiro, né, temos a lagoa, né, uma lagoa muito grande lá na Barra, e antigamente era uma água muito limpa, então ali se criava bastante peixe, tinha bastante peixe. E quando foi a semana passada, aquelas plantas, né, que nascem na água, que ali indica que está tendo muita contaminação,
e teve uma mortandade de muitos peixes, né? E a gente que gosta da natureza, gosta das coisas de Deus, a gente ficava olhando, né, aqueles tratores para arrancar aqueles peixes, né, que tinham morrido exatamente por causa da impureza da água. E aí a gente se depara aqui com um texto dizendo que todos os seres viventes do mar morrerão e a água vai se tornar como sangue. A terceira taça, da mesma forma, vai ser derramada nos rios e nas fontes de águas e se tornarão como sangue. Eu falo para você, meus amados, nós temos que nos apegarmos muito com o Senhor nosso Deus. Porque o que nós estamos vendo aqui é a ira de Deus contra a humanidade. Mas por que a ira de Deus? A ira de Deus contra os incrédulos. Aqueles que muitas das vezes querem ser mais do que Deus. Aqueles que muitas das vezes não querem dar a honra que ele merece. Muitas das vezes querem se tornar mais poderosos do que o Senhor. E o que acontece hoje na atualidade é como sempre a gente fala, né, para as crianças: ó, eu tô te dando corda, a hora que eu puxar você vai ver. Eu tô te dando linha, né, os meninos que ficam lá empinando pipa, né? Eu tô dando linha, a hora que eu puxar ele vai ver. E eu falo para você, meu amado, não pensa que o Senhor ele não está vendo tudo isso que você muitas das vezes, sem a honra ao Senhor nosso Pai, possa estar achando que está tudo normal. É por isso que eu sempre falo, irmãos, nós não somos merecedores de nada o que nós temos e nem porque nós estamos aqui, nós não somos merecedores. Mas o que acontece é que a misericórdia do Senhor, ela é eterna na nossa vida. E quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós acreditamos e temos fé e procuramos viver a palavra do Senhor, então que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, que nós venhamos nos preparar cada vez mais para que quando chegar este grande dia, nós possamos estarmos prontos para podermos observar todas as situações e procurarmos, irmãos, sermos obedientes ao Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Quero neste momento fazer esta oração, agradecer o Senhor nosso Deus por mais esta tarde, né, maravilhosa aqui em São Gonçalo. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos também aqui com todos vocês e eu tenho certeza que a bênção de Deus, ela será derramada sobre a nossa vida. Então guarde bem, vem as 7 taças da ira de Deus. Então procure se aperfeiçoar mais no Senhor. Procure se dedicar mais ao Senhor, honrar mais o nome do Senhor, glorificar mais o nome do Senhor. Amém? Então quero fazer esta oração agradecendo a todos vocês que têm compartilhado conosco as nossas lives. Então vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado conosco as nossas lives. Eu peço a Ti, Pai, abra o nosso entendimento
Coloca tuas mãos poderosas, Pai. Abençoa este irmão, esta irmã, este lar, esta família. Abra, Senhor, o nosso entendimento para a tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, cada vez mais ser fiel a ti, ser fiel à tua palavra, aos teus ensinamentos. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Foi aí a leitura da palavra do Senhor e amanhã, sexta-feira, nós estaremos com Apocalipse 17. Fiquem todos na paz do Senhor, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.